Olha, sendo sincero, quando o Estevão sai do Brasil rumo ao Chelsea para essa temporada, eu esperava que ele ia demorar um pouco mais para começar a render. E eu tava errado. O aspecto físico, que poderia ser um dos que mais pesaria, parece que não é o caso. E a cada jogo ele se mostra mais imprevisível e principalmente muda a dinâmica do Chelsea e se mostra uma peça muito útil. O seu primeiro gol contra o Liverpool foi a cereja do bolo de uma entrada no jogo muito boa. E agora, dado esse bom início, já dá para começar a discutir até onde esse Estevão no Chelsea pode chegar. E a torcida e o mundo estão muito empolgados com ele. Agora, por que esse início chama tanta atenção? Qual é a análise que podemos fazer do Estevão até aqui? Vamos ver isso hoje. E pra quem falava que ele não decidia jogo grande, tá aí. O Cuiabá Man fez o primeiro gol dele contra o Liverpool num clássico. Nesse vídeo eu vou passar pelas primeiras atuações do Estevão nesse Chelsea, mas antes vamos falar desse jogo em específico, pra entender a situação que ele tava entrando. É importante a gente passar principalmente pela situação do Liverpool, porque chegando nesse jogo, se viesse uma derrota, já dá pra dizer que entraria em uma pequena crise. O time não mostra o mesmo que mostrava na temporada passada, fisicamente não é a mesma coisa e com essa acumularia a terceira derrota seguida, então não podia perder. Do lado do Chelsea, apesar de até estar pior na Premier League, na minha opinião o time faz bons jogos esse ano. Tem variações, mas tem sofrido bastante com lesões, principalmente no setor defensivo. E tratando-se de um jogo contra um rival como o Liverpool, as decisões do Maresca seriam predominantes. Então vamos lá, o que dá pra analisar desse time do Liverpool é que uma das principais deficiências ainda é a parte física do trio de frente. O Salah nesse jogo principalmente teve sim bons momentos com a bola no pé porque é um craque, mas não fez aquela partida determinante e acabou deixando muito espaço pro Cucurella, e esse mesmo lado esquerdo foi o lugar principal que o Chelsea atacou com o Garnacho no primeiro tempo. Outro que ainda tá mal é o Isak, claramente o problema dele é físico. Já do lado do Chelsea, a entrada do Malo Gusto jogando como um meio campista foi muito importante sem bola. Tá longe de ser um primor técnico, mas foi muito intenso, seguiu o McAllister por onde ele podia em campo e terminou com mais roubadas de bola, foram 9, então ele fez uma boa partida. E pô, aí a gente chega no gol do Caicedo aos 17 minutos, que é uma parada impressionante. Ele cada vez mais tem tido êxitos nesses chutes de fora, teve até um outro no segundo tempo e o goleiro do Liverpool até toca na bola, o chute foi impressionante. O Liverpool empata no segundo tempo com o gol do Gakpo, que não foi lá dos mais trabalhados. O Isak erra o domínio, dá sorte, ele aproveita e assim, 1-1. Se a gente for olhar na estatística, o jogo foi equilibrado tanto em posse de bola quanto chances criadas e chutes ao alvo. Mas cara, a gana do Chelsea pareceu muito maior que a do Liverpool, principalmente depois das substituições. E bom, tirar os 3 caras da frente pode ser considerado um erro? Talvez, mas nesse caso foi um acerto. Foi aí que entrou o Estevão, que parecia um foguete, perigoso sempre que pegava na bola e muita dinâmica. E até no ato de voltar para recompor ele estava bem. O Gittens também entrou bem na partida e no final foi o Chelsea quem mais atacava. O Estevão quase faz uma finalização e teve outras, parecia que ia sair um gol para um dos lados. E aí no minuto 95, bom giro do Cucurella, passe no segundo pau com o Robertson dormindo e o Estevão completa pro gol. E a festa que ele faz é muito legal, cara. Um moleque de 18 anos chegar com essa personalidade e ter seu primeiro gol em Premier League assim é um baita início. Só que não para por aí, não é só esses 15 minutos desse jogo nessa temporada que fazem o Estevão ser um jogador pra ficar de olho. E sendo sincero, eu não achava que ele ia ter uma adaptação tão rápida, até porque pra mim, o Mundial que ele fez foi mediano. Então aproveitando, vamos falar do ponto de partida do Mundial, tanto pro Chelsea quanto pro Estevão. Do lado do Chelsea foi um torneio muito importante pra ganhar moral e teve mudanças como a do João Pedro chegando. O time dava sinais de um setor ofensivo mais sólido que tinha muitas opções. E muitas, tá? O elenco é muito grande. E exatamente por isso que eu achava que tendo pros lados caras como o Kendrick Paz, o Pedro Neto, o Garnacho ou até o Palmer em algumas vezes iam fazer o Estevão ter menos espaço, e eu tava errado. Ficou muito marcado o último gol dele no próprio Chelsea no Mundial, e logo que ele chega em Londres, a torcida já começa a ver ele como o grande futuro do clube. Todos falavam, teve várias interações com o Cole Palmer e o Reece James, por exemplo, e havia uma pressão muito grande para que ele já mostrasse serviço logo de cara. No primeiro jogo de pré-temporada contra o Bayer Leverkusen, era muito esperado o chamado Messinho fazer sua estreia. Fez um gol logo de cara e durante a partida, principalmente pela movimentação, velocidade e seus dribles, já demonstrou que poderia fazer. E até pareceu que ele já conhecia os companheiros há bastante tempo, teve uma boa adaptação jogando com o Cole Palmer, e pra temporada seria aquele cara que o torcedor do Chelsea ia sempre pedir pra estar dentro do campo. Foi uma semana de treino, essa estreia e depois teve mais um jogo, mas começando a temporada de fato, ia ser outro papo. E o próprio Maresca disse sobre o risco de colocá-lo em pressão logo de cara por ser um jogador tão jovem, mas parece que o Estevão nem ligou pra isso. Então agora vamos passar por esses 8 jogos do Estevão, estatísticas e também alguns outros detalhes. E eu já vou fazer isso porque antes eu vou parar aqui pra
para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem bastante vídeo por aqui, essa semana mesmo vai sair um sobre o Milan do Ancelotti, um daqueles bem longos, então para você não perder, já se inscreve aí. Ah, não aparece para todo mundo, mas se aparecer o botão hypar para você, por favor clica que isso ajuda muito aqui a gente continuar crescendo. E agora voltando, eu sei que eu falei que eu ia começar a falar sobre a Premier League, mas eu esqueci de uma coisa. Vamos falar sobre como o Estevão chegou em versatilidade e em qualidade para esse time do Chelsea. O próprio Maresca em julho disse que ele seria um jogador importantíssimo. E ele tinha razão. O Estevão pode tanto ser um jogador que chega do lado direito e corta para a perna esquerda, um jogador que consegue linkar por dentro e sempre encontrando os espaços rápidos no setor ofensivo, podendo fazer várias funções dentro de um mesmo jogo. Tem também um fator individual por ser um jogador muito inteligente nas movimentações. Sua capacidade de 1 contra 1 é facilmente ampliada dependendo do setor. E no Chelsea isso daria mais uma opção, mais profundidade e qualidade. Então além do Palmer, o Estevão poderia ser mais um daqueles jogadores a criar uma jogada vindo da sua própria criatividade. Também no Palmeiras foi um ponta de fazer gols, e vamos combinar que um ponta muito artilheiro é uma coisa que o Chelsea não tem praticamente desde o Hazard. Calma aí, nessa parte eu acho que é meio cedo pra falar e daqui a pouco eu volto nesse assunto. Agora sim, na estreia da Premier League o Chelsea não fazia uma grande partida contra o Crystal Palace, o que de certa forma muda com a entrada do Estevão no minuto 54, dando outras opções pro Chelsea, com o Pedro Neto sendo colocado do lado esquerdo, e assim o direito ganhou velocidade e agressividade. No segundo jogo, após a lesão do Palmer, já veio sua estreia como titular jogando na Inglaterra, e ele não decepciona. Em uma jogada individual dá assistência e participa diretamente de um gol do Chelsea, e assim na sua primeira partida como titular já é eleito o melhor em campo. Além disso, se tornou o jogador mais jovem a dar uma assistência jogando pelos Blues, e as expectativas só aumentaram. Aí ele joga depois contra o Fulham, depois é convocado para a seleção brasileira, onde apesar dos desfalques, ele foi titular e foi bem. E olha, se eu fosse voltar, sei lá, para 2023, eu achava que a joia do Palmeiras que chegaria na Copa seria o Endrick, e agora é meio que o contrário. Tem que ser justo também, o Endrick tá escandeado no Madrid com o Xabi Alonso, mas que o Ancelotti vai levar o Estevão é praticamente certo. Cada vez mais confiante, cada vez mais ganhando espaço e tendo vários minutos mesmo com muitos jogadores para competir. E acho que a palavra que resume esse início do Estevão no Chelsea é promissor. Parece realmente que ele chegou para jogar, e isso é muito importante tanto para ele na Premier League quanto pro Brasil para a Copa no ano que vem. Até esse jogo contra o Liverpool, o Estevão também faz sua estreia na Champions League, entrando no segundo tempo contra o Bayern fora de casa. Entrou também contra o Brighton e de novo na Champions contra o Benfica. Falando em números, mesmo não sendo jogador 100% titular, ele é o quarto com mais dribles completos na Premier League como um todo, o que é bem relevante pensando num reserva e num jogador de apenas 18 anos. E agora, pensando em futuro, o que dá para esperar do Estevão? Assim como eu disse no início, esse início dele é tão importante pro Chelsea quanto pro Brasil, mas calma. É muito jovem, vai oscilar em alguns momentos e cada vez mais precisa participar de mais gols. Essa é a chave de uma virada. Se a gente for analisar o início de outros brasileiros na Europa, o Estevão tem sim destaque, mas pode ser que isso caia daqui a pouco. E o exemplo maior e mais recente é o Endrick, que começa muito bem e hoje praticamente não joga. Já o Estevão até agora, toda vez que entra, traz dinâmica e traz qualidade. E quando se converter em bola na rede mesmo, acho muito difícil dele não ser titular absoluto desse time. Porque é simples, se a gente for comparar hoje seus números com o do Pedro Neto, um jogador já adaptado na Premier League, o Estevão já é melhor. Mas é óbvio, por se tratar de um jogador que acaba de sair do futebol brasileiro e ser tão jovem, é esperado que seu desempenho tenha suas quedas e suas subidas. O mais importante é que ele ganhe cada vez mais minutos, principalmente aproveite eles. Digo isso porque provavelmente na Copa não vejo o Estevão como titular, mas tendo essa experiência de jogar cada vez mais a Premier League e em Champions, vai chegar mais pronto, e ele não tem nem 20 anos, então... sei lá, eu nem sei que Copa que ele pode jogar até. Até agora foram 8 jogos, 265 minutos, um gol e uma assistência, e um Chelsea que tá evoluindo. Como eu disse, tem algumas derrotas no ano, mas é um time que vem sofrendo com muitas lesões, principalmente no setor defensivo. Então esse top 6 da Premier League pode virar, sei lá, um top 3, principalmente com a queda do Liverpool. E aproveitando o espaço, eu não fiz nenhum vídeo ainda sobre o começo de temporada da Inglaterra, então deixa eu falar um pouco sobre a Premier League. Porque, cara, dadas as circunstâncias, o Arsenal é muito favorito, tá? Tem o Tottenham também na cola, verdade. Sinceramente, ninguém espera que o Tottenham entre de vez nessa briga. Por isso, se a gente olhar o time do Arsenal, parece ser o mais correto em termos de constância. E como sabemos que a Premier League é um campeonato muito disputado da primeira à 38ª rodada, isso pode pesar. Se bem que o Arsenal também é especialista em pipocar, né? Então tem muito jogo pela frente. Agora, o fato é que com essa mini crise do Liverpool, o Arsenal precisa descolar para chegar um pouco mais vivo no resto da competição. O City tá bem inconstante e eu não vou nem falar do United porque não precisa. Agora sobre o Estevão, esse gol pode ser sim um divisor de águas, principalmente pelo tamanho. Um gol no Liverpool no último minuto, num clássico. Seu primeiro gol dele é uma coisa muito importante. O que o Maresca disse em julho sobre o Estevão se provou um fato. Um jogador que já se mostra importante e tende a se tornar cada vez mais com o passar desse ano e dos próximos.
Quem sabe em 2026 ele já se consolida como titular do Chelsea ou até em alguns anos como um dos melhores atacantes da Premier League. É muito cedo, mas existem apostas que já dá pra fazer. Pelo que ele mostrou no Palmeiras, já podíamos pretender que ele era um talento geracional, mas esse início avassalador no Chelsea só reforça isso. A torcida do clube vê nele uma super estrela e diferente do que infelizmente aconteceu com o Endrick, parece que ele chegou no Chelsea pra jogar. E mesmo com o clube queimando muitos jogadores no caminho, o talento do Estevão é superior a isso. Com o tempo teremos mais respostas sobre ele. E pra encerrar, a pergunta que eu deixo é sobre qual é a sua expectativa sobre o Estevão após esse início promissor na Inglaterra. Me diz aí nos comentários.